Fala galerinha, tudo tranquilo? Professor Vinícius para falar hoje sobre um tema especial que é a prova discursiva da Polícia Civil do Piauí. Se você ainda sente algum tipo de aflição quanto a essa prova que será aplicada na primeira etapa do certame, fica comigo que nesse vídeo eu vou te dar as orientações e fazer a análise do edital para que você possa se dar melhor nessa prova. E olha, não é pegadinha não. A prova de redação da FGV, ela te classifica, ela te joga lá para cima ou ela pode te eliminar do certame. Afinal, a prova de redação tem valor mínimo, tem cláusula de barreira. E se você não atingi-la, não adianta conseguir passar por todas as etapas do edital. Ainda assim, você ficará retido nessa disciplina importante. Vamos direto ao ponto. O gênero textual que foi definido pela FGV para a prova é a dissertação argumentativa. Nela, você vai pleitear até 20 pontos, de modo que você precisa fazer pelo menos 12 para ficar classificado. Se for algo menor que 12 pontos, você nem chega a concorrer, por melhor que tenha sido o seu desempenho na prova objetiva. Então, cuidado, bastante atenção a isso. Quais são os cargos que terão essa dissertação argumentativa? Cargo de oficial investigador, cargo de perito, cargo de médico legista, cargo de odontologista. Todos esses cargos terão que passar pela dissertação argumentativa do padrão FGV. Padrão esse que definiu que a sua redação deve ter entre 20 e 30 linhas. Minha recomendação, anota aí, é que você faça um rascunho com no máximo 29 linhas e no mínimo 25 linhas. Por quê? Porque a FGV já sinalizou em editais anteriores que não curte muito essa ideia de fazer redação pequena. Então, se ela te dá ali 30 linhas, ela está esperando, por mais que ela diga que o mínimo é 20, ela está esperando ali uma média de 25 linhas. Vinha-se por que eu não posso ir até a 30ª linha no meu rascunho? Por um motivo prático, um motivo estritamente pragmático. Porque quando você vai fazer essa transcrição para o texto definitivo do rascunho, normalmente acontece de você ter ou uma caixa menor de texto no definitivo, ou da linha ser mais estreita, ou da sua letra ficar um pouco maior, ou de você cometer algum equívoco, que inclusive se você errar em algum momento da prova, você não precisa rasurar. Basta passar um tracinho em cima da palavra errada e escrevê-la corretamente ao lado. Isso fará com que o seu resultado não seja comprometido, que você não seja penalizado por isso, certo? Então, embora você não seja penalizado por isso, haverá um aumento do espaço utilizado na hora da confecção desse texto. Por isso que é interessante você se guarnecer com relação a isso e já deixar uma linha de salvaguarda, para caso venha a ocorrer uma escrita com maior espaço do que aquilo que você tinha planejado no rascunho, você ter lá essa possibilidade de uma linha e não fazer aquela coisa que é horrível e péssimo para sua pontuação, que é ficar estreitando a letra no finalzinho da redação. Aquilo é péssimo e te prejudica bastante. Agora vamos de dicas práticas para a Fundação Getúlio Vargas. Se você ainda não fez uma prova dessa banca, eu vou te dar aqui 3 orientações que são imprescindíveis para o seu resultado. Não basta encher linguiça, porque o avaliador vai perceber. Não basta uma frase de efeito barata, que muita gente tenta te vender como isso sendo a alternativa para fazer uma redação bem feita, e não basta fazer um texto que não tenha tese definida, que não tenha argumentação objetiva e coerente e que não tenha organização de projeto de texto. É isso que a FGV quer de ti. Ela não quer um texto mirabolante, ela quer saber se você domina a estrutura do texto dissertativo argumentativo. É isso que importa para o avaliador. Não é você trazer aquele modelo pronto que às vezes fica até artificial, sintético. Não. É demonstrar domínio do gênero textual. Claro, não adianta de nada demonstrar esse domínio do gênero textual se você foge especificamente de regras que estão cunhadas no teu edital, que nós vamos passar agora a analisar. Regras interessantes. E aqui vem uma percepção positiva minha em relação a esse edital. Quando a FGV definiu aqui a pontuação a ser penalizada por cada erro, eles mostraram no próprio edital quanto será descontado por cada erro. Por exemplo, você tem na parte 2 de correção gramatical uma divisão entre critério A, seleção vocabular, e critério B, norma culta.
No critério de seleção vocabular, você tem 5 pontos. E ele já deixa escrito que a cada erro você perde 0,2 ponto. Ou seja, errou numa escolha de palavra, numa escolha de vocábulo, você vai perder 2 décimos. E no critério B, que é da norma culta, você vai pleitear 3 pontos. E a cada erro ortográfico já ficou aqui estabelecido que você perde 0,1 ponto, ou seja, 1 décimo a cada erro gramatical. Na minha visão, é uma penalização bem branda. A FGV já teve editais com penalizações muito maiores. Inclusive, eu já cheguei a ver edital da FGV penalizando em 4 décimos um desvio ortográfico desse, editais anteriores. Então, nesse foi um edital bastante favorável para quem ainda desliza na questão gramatical. No entanto, você tem uma divisão em 2 blocos de pontuação. São 20 pontos no total, mas você tem 8 pontos nessa parte mais ortográfica, nessa parte mais gramatical, que eles inclusive chamam assim, né, correção gramatical, e você tem 12 pontos na primeira parte, que é um critério mais analítico do texto, que eles chamam de estrutura textual global. E eu vou aqui te explicar como tirar a nota máxima em cada um desses momentos. O primeiro, que é a estrutura global, considera a abordagem do tema e trabalha para a abordagem do tema 6 pontos. E como é que você faz para fechar esse critério, para tirar os 6 pontos da abordagem do tema? Você vai ter, naturalmente, que escolher argumentos que sejam convincentes, ou seja, argumentos que mantenham coerência com a temática. Não significa dizer aqui que você precisa convencer o seu avaliador. Ele não precisa restar convencido por aquilo que você disse. O que deve ocorrer é que o seu argumento precisa ser impresso no texto de modo que ele perceba uma organização, uma clareza e uma coerência com a temática. Ou seja, você não fere a lógica, não faz nada absurdo, não escreve nada que foge do padrão temático. Você consegue acessar exatamente aquilo que está sendo perguntado e manter a sua linha de raciocínio. Uma coisa que pode levar o indivíduo a ser penalizado nesse critério de abordagem temática, muitas vezes é a contradição interna, quando o tema é uma pergunta e o candidato coloca uma linha de argumentação no desenvolvimento 1 e uma outra linha de argumentação contraditória em relação à primeira no desenvolvimento 2. Isso, evidentemente, faz com que a redação seja penalizada e com que ele perca pontos nesse critério específico que é a abordagem temática. Tudo isso aí são 6 pontos, mas a gente ainda tem mais 6 para completar os 12 da primeira parte, que faz referência especificamente à progressão textual. E eles colocam aqui no edital que a progressão textual está relacionada à coesão e à coerência entre os parágrafos. Ou seja, você vai ter que apresentar naquela redação um uso adequado de conectivos e de outros mecanismos coesivos para fazer com que o seu texto fique bem apresentado. Exemplo disso é você sempre começar um parágrafo, obviamente excetuando a introdução, com conectivo interparagrafal. Desenvolvimento 1, exemplo, você pode começar nesse contexto, nesse sentido, nessa perspectiva. Desenvolvimento 2, você pode começar com ademais, além disso, para somar um argumento. E na conclusão, um portanto, dessa forma, dessa maneira, para concluir a estrutura argumentativa. Então, iniciando os parágrafos com esses conectivos, você já tem uma possibilidade maior de fechar aqui o critério B de progressão textual, que está um pouco mais relacionado à questão coesiva do seu texto, ok? A parte de correção gramatical, ela é um pouco mais fácil de ser entendida e um pouco mais difícil de ser executada, porque prescinde do conhecimento de língua portuguesa. Então, quando ele fala de seleção vocabular, ele está querendo se referir a evitar repetição de palavras, ele está se referindo a não empregar uma palavra inadequada para o contexto. Por exemplo, muita gente confunde a semântica da palavra corroborar e a palavra colaborar. Muitos acham, por exemplo, que são sinônimos, e não são. Então, é importante você entender direito qual é o contexto de emprego daquele vocábulo e saber se você realmente domina o significado da palavra para não usar de forma equivocada. Isso pode gerar um decréscimo de pontos aqui nesse critério avaliativo. E por último, mas não menos importante, nós falamos de norma culta. Norma culta, em outras palavras, é a disposição ortográfica do seu texto, mas também a escolha de palavras adequadas
dentro daquele padrão de comunicação, ou seja, não usar gíria, não usar expressão idiomática, não usar uma expressão regionalizada, porque o princípio motor da modalidade de norma culta é ter uma expressão da língua portuguesa em que um brasileiro, independentemente de grau de formação ou de vivência no sentido regional, possa conseguir ter acesso e possa conseguir entender aquilo. Ou seja, você não deve empregar uma redação com um grau de eruditismo, que muitas vezes é até arcaico. Um exemplo disso é o uso da mesóclise. Pessoas que ficam usando a mesóclise de maneira ostensiva na redação podem ser penalizadas. E também não usar gíria, não usar palavra de baixo calão, não usar xingamento, não usar expressão regionalizada, não usar expressão idiomática, para não comprometer o sentido da mensagem que você está querendo passar. Sobre o tema da FGV, a gente tem aí uma possibilidade de tema dicotômico, porque nos últimos editais, nas últimas provas, ela tem aplicando temáticas dicotômicas. Mas isso não exclui a possibilidade de vir um tema problematizado, que é um tema mais simples, mais acessível, para você se posicionar a respeito do problema e apontar 2 direcionamentos argumentativos acerca dele, para desenvolver nos parágrafos posteriores, ou seja, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Se for um tema dicotômico, aquele tema que tem uma interrogação, que tem uma pergunta, que traz uma ideia de dupla possibilidade de caminhos, você precisa, para ter um bom texto, se posicionar por um deles. Inclusive, eu já até analisei recurso de candidata em uma certa ocasião, que inclusive era submetido para a FGV, cuja penalização tinha se fundado em torno disso. A candidata pegou um tema que era dicotômico e ela se posicionou de forma ambígua. No desenvolvimento 1, ela dizia que era a favor daquela evolução da tecnologia, inclusive o tema era tecnologia no cotidiano do advogado, algo assim. E aí no desenvolvimento 1 ela era favorável, no desenvolvimento 2 ela era contrária, falava das dificuldades. E aí não gerava um posicionamento, ou seja, a tese fica fraca, não fica bem fundamentada. E por isso ela foi penalizada e, na minha análise, não faria sentido interpor recurso, porque ela poderia até ser penalizada de maneira mais ostensiva por conta do erro que tinha sido feito na redação. Ou seja, não cometa esse tipo de equívoco. No seu texto, defenda um lado, se posicione e argumente a respeito dele. E sobre repertório? Repertório é algo extremamente importante para a FGV, mas como esse vídeo já está muito longo e repertório é algo que faz sentido independentemente da banca avaliativa, eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre repertórios para vocês e explicando que existe uma diferença entre o uso de repertório na introdução e no desenvolvimento. Procure nas playlists do nosso canal e não se esqueça, inscreva-se agora para ficar por dentro de todos os conteúdos sobre redação de concurso e deixe o joinha se você gostou desse conteúdo até agora. Nos ajude a bater a meta de quantos mil inscritos? Nos ajude a bater a meta de 5.000 inscritos. Aproveite, clica aqui para se inscrever, compartilhe esse vídeo no grupo de concurseiros que você estuda, para que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas que querem mudar de vida por meio do estudo. Vamos junto! Um minutinho da sua atenção. Se você quer se preparar da melhor forma para a prova de redação da Polícia Civil do Piauí, eu vou deixar aqui embaixo, para você, inscrito no nosso canal, um link de matrícula com desconto para que você possa estudar de maneira aprofundada e acompanhada por profissionais, não só na parte teórica, mas também na parte prática com as correções textuais. Vem conosco fazer parte da maior comunidade de estudo para a Polícia Civil do Piauí.